Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos no nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje, nós estamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que eu vou começar a ler agora pra vocês. Eu anotei algumas coisinhas aqui, porque hoje eu vou questionar muito vocês. E hoje eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Por favor, responda. Por favor, responda, tá bom? Se você ver o vídeo até o final, você vai entender. E vou questionar muito vocês, porque é o que eu me questionei também, e é o que Deus falou comigo, porque eu não pesquisei nada. Então tudo veio do Espírito Santo, e que assim continue vindo. Então vamos orar, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco agora para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse vídeo, e consagre esse vídeo ao Jesus Cristo, a Deus, e tudo é para a glória, para a honra do nome dele. E que esse vídeo chegue às pessoas certas, e que isso abençoe você e eu. Abençoe esse vídeo, abençoe minhas palavras que eu vou falar, que não seja eu falando, mas seja o Espírito Santo, em nome de Jesus. E vamos à nossa palavra de hoje, que está em capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Vamos lá. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí, gente, o que eu vou perguntar de você hoje é: onde está você? Por que essa pergunta é tão importante? Por quê? Você está onde? Você está no álcool? Você está nas drogas? Você está longe de Deus? Você está desviado? Eu quero que você me diga: onde está você hoje? Onde está você hoje? Eu sei onde eu estou hoje. Antes, eu sabia também onde eu estava antes. Se você me perguntasse isso há 2 meses atrás, eu saberia dizer onde estou hoje. Antes, 2 meses atrás, eu estava nas drogas, eu estava no álcool, eu estava na cama, eu estava depressivo, minha família social estava muito grande, eu estava acabado, destruído. Eu sabia onde eu estava. Mas você sabe hoje onde você está hoje? Se você souber onde você está hoje, seja sincero e me responda: onde está hoje? Ah, Luan, hoje eu estou no álcool, hoje eu estou nas drogas, hoje eu sou filho de Deus. Como eu vou dizer agora? Hoje eu sei onde eu estou. Hoje eu sou filho de Deus amado. Hoje Deus me ama. Hoje eu caminho com Deus. Hoje eu faço devocional. Hoje hoje eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Então a pergunta que eu tenho pra você é: onde você está? A primeira pergunta que Deus fez para Adão: onde está você? Onde está você hoje? A pergunta que eu tenho pra você é essa: onde está você? Me responda aí. E vamos continuar por nosso ensinamento, que é profundo hoje. Onde está você? Me responda aí, tá bom? A segunda coisa aqui, gente, que eu quero falar é que aqui, é como eu falei ontem, que a pureza de Eva era a coisa mais preciosa que eles tinham, né? E eles se esconderam de Jesus. Por quê? De se esconderam na árvore. Por quê? Porque eles estavam com vergonha de Jesus, estavam com medo de Jesus. Por quê? Porque quando você peca, você tem que ter medo de Deus, sim. Por quê? Porque você vai ser castigado, com certeza. O pecador, gente, é castigado, tá bom? Quando você peca, você já próprio está se castigando. Porque o salário da morte, o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Você já está se castigando. Mas se Deus se irá, piorou ainda. Então ele estava com medo de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Porque Deus visitava ele todos os dias. Ele sabia que Deus era bom, que Deus era misericordioso, que Deus, ele é misericordioso, que a graça dele é boa. Mas ele ficou com medo de Deus. Por quê? Porque ele conheceu a árvore do bem e do mal. Ele comeu da árvore do bem e do mal. Então automaticamente ele sabia que Deus, ele já conhecia Deus, mas ele conhecia Deus na sua essência boa. Ele não conhecia a ira de Deus. Mas a partir do momento que ele comeu a fruta, ele ficou com medo, porque ele sabia que Deus iria se irar, iria castigar eles. E assim foi, Deus castigou eles profundamente, que nós vivemos até hoje, né, no castigo aí tipo assim, é um castigo, gente, que nós não é um castigo, mas não quer dizer que Deus é ruim, não. Que é muito bom conosco, porque a misericórdia dele se renova toda manhã pra nós. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é humilde. Ele deu uma esperança pra nós, que foi de mandar o filho dele.
Ele nos deu abertura para que nós pudéssemos acessar ele. Então assim, Deus é muito bom, mas todo pecado tem sua consequência, ou seja, a lei da semeadura existe, a terceira lei de Newton existe na terra e a lei da semeadura existe no mundo espiritual. Então todo pecado que você fizer, você vai ter uma consequência. Tudo que você fizer, gente, nessa terra você vai ter consequência. Então bota a cabeça de vocês que tudo que você fizer, tudo mal que você fizer vai ter consequência. Assim como Adão comeu a fruta, assim como Eva comeu a fruta, teve consequências, sim. E tudo bem que você fizer, você vai ter consequências, sim, que você vai colher coisas boas. Então ele ficou com medo por quê? Porque ele sabia que Deus iria se tirar com ele e se escondeu. Mas Deus já sabia onde ele estava, já sabia. Mas Deus perguntou: onde está você? E mais uma vez eu te pergunto: onde está você hoje? Nós vamos para o terceiro ensinamento de hoje, que eu coloquei aqui cinco perguntinhas para que nós viéssemos a se questionar. Hoje é muito questionamento, tá bom? Então vamos para a perguntinha número 3. Vamos lá. A pergunta 3 é a seguinte: por que você se vergonha de Deus e por que se esconde de Deus? Sendo que você não pode se esconder do grandíssimo, altíssimo, soberano, Rei dos Reis. Gente, nós não podemos se esconder de Deus, nós não conseguimos, impossível se esconder de Deus. Então assim, você tem um chamado, como Adão e Eva também tinha. Por quê? Porque quando Deus entrou no jardim, Deus disse assim: mas Deus chamou o homem. Ou seja, você tem um chamado. Então você não pode se envergonhar do seu chamado, você não pode se esconder do seu chamado, porque simplesmente que você se esconde do seu chamado, você não está vivendo o que Deus quer para você. E nós queremos viver o que Deus quer pra gente, né? Então não se esconda de Deus, porque se você se esconder de Deus, entre aspas, você não se entregar a Deus, você não vai viver os planos de Deus pra sua vida. Ou seja, você não vai viver o que Deus tem pra você. E a melhor coisa do mundo é nós viver o que Deus tem pra gente. Gente, imagina você viver o que Deus tem pra você. O maior sonho da minha vida é viver o que Deus tem pra mim. E você se escondendo aí, e você se escondendo com vergonha, com medo de Deus. Gente, nós não temos que ter medo de Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Claro que Ele se ira, claro que Ele vai te castigar se você pecar, mas para isso você tem que ter temor, você tem que respeitar Deus. Então assim, não se vergonhe, não se esconda de Deus. Se entregue para Deus hoje, para que você viva os sonhos dEle, para que você tenha Deus no coração e para que você não tema Ele, não tenha medo dEle, mas você tema Ele com amor, entendeu? Tema Ele com amor, porque Deus é amor, tá bom? Entendeu? Entenderam, né? Essa parte, né? E a quinta pergunta, e a quarta e a quinta pergunta é a seguinte, e nós vamos para a pergunta final. O Senhor Deus te chamou, mas você sabe qual é o seu chamado? Gente, todo mundo tem um chamado, e o chamado que nós temos é glorificar o nome de Deus e compartilhar o evangelho de Deus. Por quê? Porque Deus te fez pensando nele, não te fez pensando em você. Quando Deus te formou lá antes de pôr você no ventre da sua mãe, Ele te formou lá, Ele já fez pensando nele, não fez pensando em você. Ou seja, você veio ao mundo para glorificar o nome de Deus. Mas, como Ele nos deu o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. Como Adão e Eva tinha, nós também temos. Ou seja, o seu chamado é para glorificar o nome de Deus, para glorificar o reino de Deus, para ganhar vidas para Jesus. Mas nem todo mundo entende isso. Então assim, você tem o chamado sim. Além do chamado, Ele te dá dons. Que são dons de canto, que são dons de cura, que são dons de falar a língua dos anjos e tal. Então assim, o chamado é uma coisa, ter dons é outra, entendeu? Então não confunda chamado com dons. O seu chamado para o mundo é glorificar o nome de Deus, porque Ele reina para todo sempre. Você tem que amar Ele acima de todas as coisas. Então o seu chamado é para Ele. Então o seu chamado está declarado para Ele. Mas como você tem livre-arbítrio, você pode escolher entre o bem e o mal, como Eva escolheu o bem e o mal lá. Ela escolheu o mal, né? Porque o diabo cegou ela. Então não permita que o diabo te segue Então hoje não permita que o diabo te segue, para que você não entenda o seu chamado, porque o seu chamado, gente, é glorificar o nome de Deus. Mas o diabo está aqui na terra e ele é o príncipe do século, né? Ele tá aqui na terra para te cegar, para você não entender o seu chamado. Não permita que Satanás te segue, não permita que ele vá na sua sabedoria, no seu entendimento, no seu discernimento, para que você saia do chamado, que é glorificar o nome de Deus, que é estar com Deus, que é ter Deus na sua vida. Porque, gente, não tem coisa melhor do que ser chamado por Deus e nós respondermos: eis-me aqui. A coisa maravilhosa. Deus te chama e você fala: eis-me aqui. É tudo que Adão tinha que fazer, eis-me aqui. Mas ele pecou e ele se escondeu de Deus, porque ele sabia da era de Deus. Então assim, ao você pecar, sabe que você tem que ter medo de Deus sim, porque Deus vai te castigar, gente. Deus castiga o pecado, mas Ele não castiga o pecador.
Tipo assim, ele olhou, tipo assim, ele é o pecado, mas não é o pecador. Ou seja, ele te castiga porque você pecou, mas não porque ele te odeia, entendeu? Ele te ama, mas por você ter pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, você pecando, você já está se matando. Você já está vivendo um inferno na sua vida. Então Deus, ele se ira sim. Mas você automaticamente pecando, você já está se maltratando. Ou seja, quanto menos nós pecarmos, porque nós pecamos todos os dias, quanto menos nós pecarmos, quanto mais nós conhecemos a palavra e a luz, mais nós vamos estar perto de Deus e mais nós vamos saber responder onde nós estamos. E entendeu, né? Agora você entendeu, né? Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você entender a Bíblia, você vai saber dizer onde você está. Porque antes eu estava no pecado e hoje eu estou com Jesus escrito. Porque Jesus, quando você aceita Jesus, quando você se lava, quando você aceita Jesus como seu único Salvador, você se lava, ele te limpa, ele vai te restaurando, ele vai te lapidando, ele vai tirando toda a sujeira, toda a podridão que tem dentro de você, ele vai te tirando todas as trevas e você vai se reconhecendo, você vai pegando a sua identidade que é filho de Deus e você vai saber de onde está, você vai caminhando com Jesus e Jesus vai caminhando com você e você vai saber onde você está, porque o Espírito Santo ele vai te avisando onde você está, entendeu? Então quando você não tem o Espírito Santo dentro de você, você nunca vai saber onde você está. Então essa é a pergunta que eu te faço hoje. Onde você está? Onde está você hoje? Com o Espírito Santo de Deus ou no mal? Ou você está entre os dois? Me responda, por favor. Me responda, porque eu quero saber de você. Porque eu quero que você se questione também onde você está. Se você está no mal, se você está no bem, se você está desviado, se você não está. Porque, gente, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Então, se você está na presença de Deus, você está fazendo a coisa certa e sabe que é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para sua vida, tá bom? Um grande beijo pra você. Esse vídeo foi curto, mas ele é muito precioso porque ele pergunta onde você está. E quando você não sabe onde você está jogado no mundo, você está no mundão. Então se pergunte hoje, onde eu estou? E ao se perguntar, você me responda aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber, quero orar por você, eu quero te ajudar, caso você precise de ajuda. E caso você precise de mais de Deus, siga o canal, siga o TikTok, porque nós temos devocionais todos os dias aqui. E se você dar o like, ao você dar o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, então ele entrega para mais pessoas. Então assim, ao você dar o like, você já está ajudando no reino dos céus, porque você dando like, você vai ajudar que outras pessoas vejam o vídeo. Então assim, seja uma pessoa que sirva a Deus, dê um like nesse vídeo para que outras pessoas vejam o vídeo, também se edifique, se inscreva no canal também para que você entenda mais a palavra de Deus junto comigo. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero que vocês tenham sentido a presença do Espírito Santo de Deus como eu senti aqui, como eu sinto. E é isso, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, até amanhã, todos os dias nós temos devocional aqui, então até amanhã, um grande beijo pra você, tchau, tchau.